Gênesis 49, versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Aqui nós estamos lendo a despedida de Jacó. Ele está literalmente deitado no seu leito de morte, está prestes a morrer, ele sabe disso. Ele está então se despedindo. Ele ajuntou os seus filhos, todos os 12 filhos estavam juntos, e ele estava dando o seu parecer final, dando o seu julgamento, digamos assim, final, sobre cada um dos seus filhos. Ele começa pelo mais velho, com Rúben, que é o seu primogênito. E olhando no versículo 4, aliás, no versículo 3, ele fala: Rúben, esse é o primeiro, Rúben, tu és o meu primogênito. Aí ele fala algo interessante: minha força e o princípio do meu poder. Aí ele usa a palavra excelente 2 vezes. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Só que no versículo 4, ele diz o quê? Não serás o mais excelente. Então no versículo 3 ele fala: você é o mais excelente em alteza, você é o mais excelente em poder, mas você não vai ser o mais excelente. Por que ele passou esse julgamento aqui? Não foi algo muito positivo que ele está falando aqui sobre Rúben, o seu primogênito. Ele usa essa palavra impetuoso. O versículo 4 fala: impetuoso como a água. E essa frase, impetuoso como a água, é o que separa a primeira parte, que é boa. Você é o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Aí ele fala: mas você é impetuoso como a água, então você não vai ser o mais excelente. Então, essa palavra impetuoso, o que significa, o que é ser impetuoso? A Bíblia explica a frase, começando o versículo 4, fala: impetuoso como a água. Se você olhar no dicionário a palavra impetuoso, você vai encontrar a seguinte definição: alguém que age sobre o impulso do momento. Aí continua: alguém que age de forma irrefletida, impensada. E em terceiro, impossível de conter. Impossível de conter, age de forma impensada e age sobre impulso. E aqui a Bíblia faz a comparação: ele é impetuoso como a água, e é muito feliz, e é muito ilustrativo e preciso como Deus usou a água para descrever as características da impetuosidade. Alguém que não se pode conter, alguém que você age sob o impulso do momento, alguém que... Isso se encaixa com o adjetivo de instável. A pessoa não é estável, ela é instável. Estável é quando a coisa está parada, quieta, sólida, firme. Instável é justamente o oposto. Não há estabilidade alguma. E a água é muito interessante, porque a água não é estável. A água está constantemente em fluxo. Está sempre, mesmo que você olhe assim uma água parada, você pensa que ela está parada, mas ela não está parada. Ela está em movimento constante. Não, pastor, se você botar aqui esse copo de água, a água está parada. Não, se você analisar ela bem de perto, mudanças na temperatura do ambiente vão fazer com que a parte da água seja mais fria, mais quente que outra, e a água mais fria vai descer, a mais quente vai subir. Ou seja, a água está sempre em fluxo, a água está sempre mudando, está sempre em estado de mudança. A água, impetuoso como a água ela vai mudar e vai reagir, ela vai mudar o seu estado. Aqui nós temos ela líquida, coloca no congelador, ela se torna sólida, coloca numa chaleira, liga o fogo, ela se torna vapor. Então a água ela muda o seu formato, ela está sempre em fluxo. A água ela muda de temperatura. Você coloca a água na geladeira, ela sai o quê? Fria. Você deixa ela fora, ela vai se tornar ambiente, a temperatura do ambiente.
Se for um dia bastante quente dentro de casa, e está bem quente em casa, a água fica até morna. Mas se você coloca numa casa e tem ar-condicionado, por exemplo, ela não vai ficar quente, ela vai adotar a temperatura do ambiente. Você coloca a água no lugar quente, ela fica quente. Coloca no lugar frio, ela fica frio. Isso é instabilidade. A água ela muda de local. Nós temos aqui atrás esse batistério que tem, sei lá, uns 10 mil litros de água. Mas se eu quebrar esse vidro aqui, um bocado de água vai mudar de lugar. Vai sair dali e vai se deslocar. Água é instável. A água tem que ser contida. A água ela muda o seu formato, ela muda a sua temperatura com muita facilidade. Você pega o ouro, por exemplo, o ouro, para você mudar o ouro de sólido para líquido, você tem que adicionar muito calor. Mas a água ela é instável, ela é impetuosa. A água ela absorve o calor. Você usa a água para esquentar, você usa a água para esfriar. Semana passada tivemos aqui um evento, nós usamos um rechô, que nada mais é do que um banho-maria, onde a água quente mantém o alimento quente. Você quer esfriar o alimento, você coloca ele onde? Embaixo da água correndo para baixar a temperatura. Então a água ela é altamente instável. E aqui o problema com Rubem é que ele era impetuoso, Rubem ele era instável. E por causa disso ele não foi no mais excelente. Outra palavra que podemos usar é a palavra inconstante. A definição da palavra inconstante no dicionário é alguém sujeito a mudanças, não se mantém uniforme, algo que não é certo ou permanente ou seguro ou garantido, é algo transitório, é o impetuoso, é algo volúvel, algo instável. Então essa noite eu queria falar sobre o tema os perigos da inconstância. Os perigos da inconstância. E aqui então Jacó está dando o seu parecer sobre todos os seus filhos, mas vamos falar hoje só sobre Rubem, que é o primeiro. E ele não está aqui elogiando, ele não está aqui aplaudindo Rubem. Aqui está passando uma sentença severa, ele está dando um julgamento severo sobre Rubem. Rubem aqui, por não ter estabilidade ou constância, sofreu grande perda. Eu e você, se tivermos inconstância em nossas vidas, nós não vamos muito longe nos planos de Deus. A inconstância nos destrilha e destrói o que Deus tem para cada um de nós. Veja que ponto, a que nível a inconstância, a instabilidade, a impetuosidade de Rubem o levou. Olhem para Gênesis 35, nós estamos no 49, vamos voltar para o 35, e vamos ver o que foi que ele fez. No versículo 4 fala, impetuoso como a água não serás mais excelente, por quanto quer dizer por quê? Jacó vai explicar o porquê você não vai ser o mais excelente, por que você não vai ser o mais poderoso, o mais alto. Gênesis 35, 22 fala assim, e aconteceu que, habitando Israel é Jacó, a mesma pessoa, habitando Israel naquela terra, foi Rubem, esse mesmo Rubem, foi Rubem, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Veja a que ponto a instabilidade, a impetuosidade, a inconsistência de Rubem o levou. Ele se deitou carnalmente com a mulher do seu pai. Jacó tinha quatro mulheres. Isso é um erro, é uma outra história, não estamos falando sobre isso. Mas a impetuosidade de Rubem o levou a fazer essa aberração. Voltando para Gênesis 49, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. O versículo anterior, no fôlego anterior, Jacó falou, você é o excelente do meu poder, excelente em poder, excelente em alteza, você é o meu primogênito, por ser o primogênito, ele ia herdar a metade de tudo que o pai tinha. A outra metade seria dividida entre os outros 11 irmãos.
Mas 50% ia ser só de Rúben. Rúben ia ser o herdeiro, Rúben ia ser o chefe da família, chefe do clã, chefe das 12 tribos, ia ser ele. Ele ia ser o mais alto, mais exaltado, mais poderoso. Ele ia herdar a posição, riqueza, autoridade. Por isso que ele fala, você é excelente em alteza, excelente em poder. Aí no próximo fôlego ele fala, não será mais o mais excelente. Por quê? Porque você é impetuoso, inconstante e instável. Você não vai ter a herança a metade. Você não vai ser o chefe, o líder, não vai ter autoridade. Você não vai ser o mais excelente. Você não vai ter poder ou alteza ou nada. Você perdeu tudo. Por quê? Por causa da sua impetuosidade. E igualmente conosco, se nós formos impetuosos, inconstantes, nós colocamos tudo que Deus tinha para a gente. Note o seguinte, essa herança, essa primogenitura, já era de Rúben por direito. Estava na mão, mas ele perdeu. Não serás o mais excelente. Ele perdeu. Algo que já era dele, algo que já estava encaminhado, algo que já estava programado, algo que já estava esperado, perdeu. Cuidado com os perigos da inconstância. Olhe comigo no versículo 4, eu quero apontar algumas consequências, alguns perigos de sermos impetuosos como a água, como Rúben o foi aqui. Primeira coisa que eu quero trazer à igreja é o seguinte: pessoas impetuosas perdem as bênçãos de Deus. Eu acabei de falar que Rúben perdeu a sua herança, a sua primogenitura, perdeu a bênção. Quando nós somos impetuosos, nós também perdemos. Nós também vamos ouvir: não serás o mais excelente. Nós também vamos ouvir a sentença. Nós também podemos perder direitos e deveres que deveriam ser nossos. Não será mais. Quem foi então o mais excelente? Quem foi que recebeu a bênção maior? Olhe comigo no versículo 4, ainda no mesmo capítulo, onde Jacó segue dando o seu parecer. No versículo 3 fala: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente, poder e alteza. Agora, no versículo 4 ele fala: não será mais. Agora veja só no versículo 8, note que foi o seu irmão Judá que recebe a bênção. Versículo 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ele falou: Judá, os seus irmãos, todos vão te louvar. Sabe quem deveria estar nesse lugar aqui? Rubens. Rubens era aquele que seria louvado pelos irmãos, mas não foi mais Rubens, porque ele foi impetuoso. A posição foi para Judá, e continua: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Os filhos de teu pai. Quem eram os filhos do pai dele? Os filhos de Jacó, que incluem a quem? Rubens. Ou seja, o mais velho, o primogênito, que era para ser aquele que ia receber isso, ele vai se curvar. Jacó aqui está transferindo a primogenitura, a autoridade, o poder e a herança para Judá. Ele está tirando de Rúben e está dando para Judá. Por quê? Porque Judá não era instável ou impetuoso como Rubens era. E continua o versículo 9: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10: O cetro não se arredará de Judá. O cetro é aquilo que o rei tem, é um bastão, digamos assim, decorativo, que simboliza a autoridade do rei. Então ele está dando essa autoridade a quem? A Judá, não a Rúben. Pertencia e pertenceria a Rúben, mas foi para Judá. Continuando: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador, ou seja, o juiz,
ele vai ter autoridade e vai poder julgar as tribos dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse Siló está se referindo a Cristo. Quem aqui já ouviu a expressão, se referindo a Jesus, que Jesus é a tribo, é o leão da tribo de Judá? Que Judá? Esse Judá. Se Rubens não fosse impetuoso e instável como ele foi, hoje nós teríamos Jesus Cristo, o leão da tribo de Rubens. Ninguém nunca fala isso, porque não foi Rubem que se tornou líder da nação de Israel, dos 12 irmãos, das 12 tribos. Foi para Judá, porque Rubens, que deveria ser, era impetuoso, instável, inconsistente, e Jacó disse: você não vai ser o mais excelente. Essa excelência, essa alteza, esse poder, essa autoridade, essa riqueza, esse cetro, o legislador, o juiz que era para ser você, não será, irá para o seu irmão mais novo, Judá. Então Jesus é o leão da tribo de Judá, era para ser da tribo de Rubem. Eu pergunto, o que está no seu futuro que era para ser, mas não será, devido à impetuosidade? O que será que existe no seu futuro que nunca vai ver a luz do dia devido à nossa inconsistência? O que Deus tem para você? Qual a autoridade, qual o poder, qual a posição que Deus tem para você? Preparado para você. Mas você nunca vai experimentar, você nunca vai provar, você nunca conhecerá, porque você foi impetuoso, inconsistente, instável. Jacó não podia confiar essas coisas na mão de Rubem, porque Rubem não era estável. Não pense que conosco será diferente. Rubem estava já, era o primogênito. Diga uma coisa, o que Rubem fez para nascer primeiro? Não. A primogenitura foi algo que Deus havia preparado para Rubem. Jacó, que escolha tinha Jacó se Rubem ia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Não. A primogenitura, aquela posição de ser o mais velho, foi algo que foi dado a ele por Deus. Mas ele perdeu. Estava na mão, gente. Já era dele. Ele não tinha que lutar, brigar, fazer uma campanha eleitoral, ser eleito, matar ninguém. Já era dele. Estava ganho. Estava na mão. Mas a inconsistência fez com que ele perdesse o que Deus tinha preparado para ele. Pessoas inconsistentes perdem as bênçãos que Deus tem preparado para eles. Cuidado com a inconsistência. Cuidado. A linhagem real de Israel vem da tribo de Judá. Deveria ter sido a de Rubens. Mas por que para Judá? Por que não para os outros? Havia mais 11 irmãos, por que não? Por que Judá? Porque Judá, e quem fez aqui conosco o estudo de Gênesis, que durou aí uns 3 anos, nós estudamos isso, nós vimos essa questão. Por que foi Judá? Judá, ele não tinha exatamente um testemunho muito bonito. Se você estudar a vida de Judá, Judá teve um passado sórdido, horrível. Provavelmente pior do que Rubens. Judá se meteu com meretrizes, engravidou uma, tentou cair fora, tentou comprar o silêncio, subornar. Parecia raro ele, mundano. É esse Judas aqui, esse mesmo Judas, irmão de Rubens. Mas ele havia mudado. A grande diferença entre Rubens e Judá: os dois não eram flores que se cheirassem. Os dois eram sórdidos, passados terríveis, absurdos. Um não mudou, Rubens perdeu a sua bênção. Judá mudou. Judá mudou para melhor. Judá, como diz em Provérbios 28:13, ele confessou e deixou e ele encontrou misericórdia. Gente, qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça é quando Deus nos dá
aquilo que nós não merecemos, como por exemplo salvação. Ninguém merece salvação, mas Deus dá. Misericórdia é o contrário. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Nós merecemos a morte pelos nossos pecados. Não só a morte física, não só a morte espiritual, mas a morte dos nossos relacionamentos, a morte dos nossos planos, dos nossos sonhos, da saúde, das nossas finanças, enfim, morte de modo geral. Os nossos pecados nos ganham, digamos assim, morte de alguma forma. Uma consequência ruim, triste, terrível. Como por exemplo Rubens. Rubens experimentou a morte da sua primogenitura. Não será o mais excelente. A primogenitura, aquela bênção que Deus tinha para ele, morreu. Acabou-se. Por quê? Por causa do pecado oriundo, da inconsistência e instabilidade dele. Judas também não era flor que se cheirasse, mas Judas, ele confessou e deixou. Pastor, como que você sabe? Me mostre um versículo, me mostre um capítulo, onde está dizendo que Judas confessou e Judas deixou. Bom, confessar não tenho, deixar eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas tem isso. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, versículo 13. Mas o que confessa e deixa, encontrará o quê? Misericórdia. Você diria que Judas encontrou misericórdia? Judas merecia o mesmo destino de Rubens. Ele foi sórdido e pecaminoso o tanto quanto Rubens. Rubens perdeu a bênção. Judas ganhou a bênção. Judas não era para ser o mais excelente de nada, não era para ser o líder de nada, não era para ter o cetro de nada, e o teve. Por quê? Misericórdia. Você diria que Judas prosperou? Judá prosperou, gente. Ele foi de ser um dos 12 filhos para ser o primogênito. Quem encobre a sua transgressão nunca, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, encontrará misericórdia. Judá encontrou misericórdia. Porque ele prosperou. Rubens não. Rubens não confessou, não deixou, não mudou e perdeu o que já estava na mão. O que já estava na mão. Pessoas inconstantes perdem as bênçãos de Deus. Nós podemos ver nas ações de Judá essa mudança. Por exemplo, quem foi que poupou a vida de José? O irmão mais novo, que os irmãos mais velhos queriam matá-lo. Quem foi que interviu e falou, não, vamos matar ele não, vamos vender ele. Mas não vamos matar ele não. Sabe qual foi o irmão que lutou e interviu pela vida de José? Judá. Foi Judá. Foi Judá que salvou José. Foi Judá que encabeçou o resgate de Benjamim. Quando eles foram buscar alimento no Egito e José já era praticamente o faraó, era o vice-faraó do Egito, eles não reconheceram José. José os reconheceu e José falou, o Benjamim fica. Já para forçar o retorno deles. Quem foi que bolou e encabeçou e negociou a libertação de Benjamim? Foi Judá. Qual foi a maior e mais poderosa, numerosa tribo de Israel? A tribo de Judá. Qual a linhagem do Messias, a linhagem de Cristo? De Judá. Gente, ele prosperou. Ele achou misericórdia. Deus não permitiu que ele colhesse o que ele plantou. Ele não colheu o que ele plantou. Ele não recebeu o que os seus pecados ditariam. Por quê? Porque ele confessou, ele deixou, ele mudou e Deus transformou. Rubens não. E até o que Rubens tinha, a primogenitura, lhe foi tirado. Agora é ele que vai se curvar para o seu irmão caçula. Agora é ele que vai pedir conselho e julgamento para seu irmão caçula. Cuidado. Só porque você tem uma posição, não pense que está garantida. Porque Rubens tinha posição, mas a perdeu. Devido à inconsistência.
A inconsistência. Pessoas inconstantes perdem as bênçãos que Deus tem para as suas vidas. Tenha cuidado. Segunda coisa, vamos para Tiago. Tiago 1:8. Tiago 1 e versículo 8. Lá no Novo Testamento, no finalzinho. Pessoas inconstantes perdem as bênçãos que Deus tem para eles. Pessoas inconstantes têm outra característica. Pessoas inconstantes têm um coração dividido. Um coração dividido. Olha o que fala aqui Tiago 1 e o versículo 8. O homem de coração dobre é o quê? Inconstante. Inconstante. Instável. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Notem, em todos os seus caminhos. Aqui não está dizendo que o homem inconstante, o homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Não. Não fala em seus caminhos. Não fala em alguns dos seus caminhos. Não. Ele é inconstante em todos. Sabe por quê? Porque aí o resultado da inconstância espalha. Ela não fica só numa área da sua vida. Não, pastor, é o seguinte, eu sou inconstante nessa área aqui. Não. Você é inconstante aqui, aquilo vai se espalhar. Aquela instabilidade, inconstância, vai se espalhar. E em breve, todas as coisas, todas as áreas, todos os departamentos da sua vida estarão afetados pela inconstância. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra coração dobre é uma palavra interessante, é a tradução de uma palavra só grega, é a palavra dipsikos. A palavra dipsikos é uma preposição de. Essa preposição de significa dois ou dividido. Aí que vem dividido. Psique está falando sobre a alma. Por isso que fala o coração. O coração no Novo Testamento representa a alma. Então fala, o homem de coração dobre, ou seja, o homem com dipsikos, o homem com dois psiques, de psique. Duas almas, dois corações. Ele tem duas mentes. É o famoso, conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo? Pois é, tem musiquinha, mas não vou cantar. Mas veja só, coração dobre, mente dupla. Ele literalmente tem um lado do coração, ou seja, um pé no mundo e um pé na igreja. Ele é dividido. Ora ele está aqui, ora ele está lá. Ele está tão confortável no mundo quanto nas coisas de Deus. Ele tem um coração dobre. Sabe o que é isso? Inconstância. Mais uma vez, o homem de coração dobre é inconstante. É a inconstância que reflete na duplicidade de coração dele. Ele não é estável. Ele é duplo. Tem os dois. Essas pessoas de coração dobre, elas têm duas caras. Uma cara ela usa quando vem para a igreja. A outra cara ela usa no trabalho, na escola, na rua, com os amigos, na família. Essa pessoa tem dois guarda-roupas. Um é para ir para a igreja, o outro é para usar quando não está na igreja. Essa pessoa tem duas categorias de amigos. Tem os amigos na igreja, onde é paz do Senhor para cá, glória a Deus para lá. Mas no mundo é outra categoria de amigo. Duplo, instável. Está com o pé aqui, está com o pé ali. Dois de tudo. O coração dobre é um coração mal guardado, mal protegido. Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O coração dobre é isso. O coração dobre, a pessoa fica dividida de cá para lá, de cá para lá, de cá para lá. Porque está dizendo, não vai receber do Senhor coisa alguma.
Vai receber de quem então? Bom, só não é do Senhor, não é de Deus. Quando você tem um coração dobre, você tem uma brecha. Sabe quem gosta de se infiltrar nessa brecha na sua vida? O diabo. Você dá uma brecha para ele, ele entra. E quem tem um coração dividido, tem uma fissura entre uma banda e outra. De tal pessoa, Deus não vai dar coisa alguma. Tenha cuidado, gente. A inconsistência causa tudo isso. Um coração mal guardado é um coração que tem a porta aberta. Você lembra da história que Jesus contou? Sobre uma casa que está limpa e varrida. Ele fala como alguém que tem uma influência demoníaca na vida dele, e aquele demônio é expulso, ele sai, vai embora e volta, e quando chega, ele vê a porta aberta, a casa limpa, a porta aberta. O danado do demônio não entra na casa. A Bíblia fala que ele vai embora e busca mais 7, para então entrar na casa. Mas ele só entra na casa porque ela está aberta, ela não está guardada. Eu não sei quanto a você, mas a minha casa, o portão e a porta e as janelas estão todas fechadas. Você achou sua casa aberta hoje? Ninguém vai admitir, né? Senão a gente acaba o culto e vai lá rapidinho ver como é que está a coisa. Gente, quando você sai de casa, você não guarda a sua casa? Todas as janelas e as portas e os portões da minha casa estão todos trancados. Tem 4 cachorros tomando conta da casa. Bom, 2,5, porque os outros 2 desse tamanhozinho. Cerca elétrica. Tem um satélite com laser lá em cima. Tem não, satélite com laser não. Mas a gente não guarda a nossa casa? Por que a gente não guarda o nosso coração? Por que nós não protegemos o nosso coração? A Bíblia fala que o nosso coração é a fonte de tudo da nossa vida. Pessoas inconstantes, elas perdem as bênçãos de Deus. Pessoas inconstantes têm o seu coração dividido. Elas, ora pensam isso, ora pensam aquilo, querem isso, querem aquilo. Elas não sabem o que querem, não sabem se vai, não sabem se vem, não sabem se entra, não sabem se sai, não sabem de nada. Por quê? 2 mentes, 2 corações. Instáveis e inconstantes. Olhem comigo para 2 Pedro, finalzinho do Novo Testamento, mais ainda um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 2. Pessoas inconstantes perdem as bênçãos de Deus. Eu não conheço ninguém que quer perder as bênçãos de Deus. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Pessoas inconstantes têm um coração duplo. E pessoas inconstantes são enganadas. Pessoas inconstantes são facilmente enganadas. A Bíblia usa o termo engodada. 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas do que? Inconsistentes. Agora veja só uma coisa. Esse olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, não está se referindo às pessoas inconstantes, está se referindo a falsos profetas. Tá? Aqui nós só estamos lendo o versículo 14. Mas se você ler os versículos anteriores, o contexto desse olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, não está falando sobre as pessoas inconstantes, está falando com as pessoas que vão enganar as pessoas inconstantes. Mas note, quem é que vai ser enganado? Pessoas inconstantes, engodando as almas inconstantes. Quem vai engodar as almas inconstantes? Os falsos profetas. Quem está por detrás dos falsos profetas? O diabo. Ele está atrás daquela brecha do coração dividido. Ele vai mandar algum profeta, falso profeta, ele vai mandar algum agente diabólico, ele vai mandar algum operativo dos infernos entrar na sua vida e semear semente de discórdia, e sementes de dúvidas, e sementes de pecado, e sementes de transgressões.
Com o quê? Com engano. Quem é o pai do engano? Quem engana as nações? De novo o diabo, gente. Essa palavra aqui, engordando as almas inconstantes. Essa palavra engordando, ela significa você atrair com uma isca. Você atrair com uma isca, seja um peixe, seja uma armadilha, que você, por exemplo, você vai querer caçar passarinho, você faz o quê? Você pega uma armadilha e coloca lá dentro uma coisa que vai atrair o passarinho, vai atrair o peixe, vai atrair o animal. Pois é, isso é engodar, é você atrair através de uma isca. E é exatamente assim que o diabo trabalha. Ele vai vir para você, não pessoalmente, ele vai mandar um falso profeta, um operativo dele, que vai tomar a oportunidade daquela brecha do coração dividido, de psique, vai aproveitar que você é inconstante, está dizendo aqui, engordando as almas inconstantes. E algum operativo de Satanás vai entrar naquela brecha e vai enganar você. Vai semear alguma coisa. Por quê? Porque você é inconstante, porque seu coração é duplo e existe uma abertura que vai ser usada. O mundo, o diabo, promete muito. O mundo e o diabo podem até lhe dar muito. Mas a que preço? Tem muita gente que enche a boca e fala: eu fiz tudo de errado e Deus está... Não, Deus não está nada, o diabo está, mas Deus não está te abençoando não. Tem muito artista, muito ator que não esconde. Não esconde o fato de que eles são, entre aspas, abençoados por Satanás. Não tem a mínima vergonha de admitir isso. Não sou eu que está aí no mundo, não é segredo de ninguém, pode pesquisar por aí, vocês vão ver. Dizem abertamente: o meu sucesso eu atribuo a Satanás. Assim, não é uma cara lisa. Alguém já ouviu falar aqui da J.K. Rowling, autora daquela série do Harry Potter? Ela mesma fala abertamente. A inspiração, o talento, tudo dessa série, da qual ela ficou rica e famosa, ela diz: foi de Satanás. Ela diz abertamente, não sou eu que estou dizendo, ela está dizendo isso. E ela não nega isso. A minha pergunta é: mas a que preço? Mas a que preço? Você colheu dividendos do pecado? Você tem uma colheita da transgressão? Você tem o lucro da rebeldia? Tudo bem, desfrute, mas note, vai vir um preço. E o diabo funciona assim, ele fala: assina aqui. Mas Satanás, isso é um cheque em branco. Ele diz: assina. Você quer isso? Assine. Sim, mas é quanto? Assine, eu preencho depois. Você vai colocar o que aí? Não interessa, você quer ou não quer. A pessoa inconstante vai e assina. Quer nem saber o que vai ser preenchido. Assina um cheque em branco. Chega a hora de bater as contas. Chega a hora de sentar e ver o valor do cheque. E sem exceção, você vai olhar para aquele cheque e dizer: não valeu a pena. Porque o pecado nunca compensa. Pergunta para Rubens se valeu a pena. O pecado não compensa, gente. Não vale a pena. No começo o pecado é bom e o pecado é agradável. Se não fosse, ninguém pecava. Pense, se toda vez que eu e você pecasse, a gente recebesse uma lapada no pé do ouvido, já pensou? Ninguém pecava, gente. O problema é que o salário do pecado nunca vem na hora. Ele vem depois. E sempre vai vir muito mais caro do que você queria pagar. Vai te levar mais longe do que você queria ir. E vai lhe deter mais tempo do que você pensava que ia ficar. O pecado vai lhe escravizar, emburrecer e lhe prender. E lhe separar de Deus. E a inconstância
nos leva a ter um coração duplo, nos leva a perder as bênçãos de Deus e nos leva ao pecado. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado sempre gera a morte. Sempre. Não tem para onde correr. Você pode fazer plástica, mudar de CPF, tirar carteira nova, mudar de país. Não foge. Não tem para onde correr. Pessoas inconstantes pagam um preço altíssimo. Pessoas inconstantes têm o coração dividido. Pessoas inconstantes perdem as bênçãos de Deus. E última coisa esta noite, 2 Pedro 3, a gente estava no 2 Pedro 2, 2 Pedro 3 e versículo 16. Pessoas inconstantes, elas têm outra característica, elas torcem a palavra de Deus. Olha o que fala aqui, 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Isso está falando sobre o apóstolo Paulo e as epístolas que ele escrevia. Que os indoutos e inconstantes, os instáveis, os impetuosos, torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pessoas inconstantes, elas torcem. Elas leem a Bíblia e elas torcem o sentido, elas torcem o significado, elas não compreendem. Está ali, está claro, está dizendo. Você sente e você fala, A mais B é C. 1 mais 1 é 2. Torcem. Não, pastor, 1 mais 1 é 3. Não. Calculadora. 1 mais 1, 2. Não. É 3. Elas torcem. Elas não conseguem entender. Elas não conseguem captar. Por quê? Coração dividido, inconstância, instabilidade. Você fala, você explica, a pessoa lê, a pessoa ora, Deus mostra, Deus faz, mas entra por aqui e sai por aqui. É como se estava falando com esse copo d'água aqui, ó. A palavra de Deus, ela é torcida, mudada, detrupada. Está dizendo uma coisa, a pessoa entende outra. Você fala A, a pessoa entende B. A situação é essa, a pessoa não vê com a situação, ela vê essa situação. Por quê? Inconstância. Pessoas indoutos, inconstantes. Pessoas inconstantes começam a encontrar verdades estranhas na Bíblia. Coisas ilógicas e sem sentido. O certo é errado e o errado é certo. A visão fica nublada, se tornam cegos espirituais. Eles basicamente dão as costas para a verdade. Diz uma coisa, quando Rubem fez aquilo com Bilá, você acha que ele fez aquilo achando que ele é certo? Por incrível que pareça, eu diria que na mente deturpada dele, ele achava que era certo. Por isso que ele fez. Se ele achasse que fosse errado, ele não fazia. Sempre que nós pecamos, nós justificamos o nosso coração que aquilo está tudo bem. Sempre que nós pecamos é porque nós achamos, não que Deus acha, nós achamos que aquilo está certo. Mas Deus fala, mas eu acho que pode. No meu pensamento, pastor, diga uma coisa, quem está interessado no seu pensamento ou no meu pensamento? Nós devemos estar interessados no pensamento de Deus. Francamente, o que eu acho que você acha, ó, tanto faz como tanto fez. Não vale nada. Agora, o que Deus acha, e toda vez que eu e você pecamos, é porque em algum lugar na nossa mente, no nosso coração, nós justificamos aquilo como sendo ok. Como sendo, não, isso aqui tudo bem. Isso aqui é uma exceção.
E nessa onda, Rubens subiu à cama do seu pai e se deitou com Bilhá, uma de suas mulheres. Porque no coração dele, ele justificou aquilo. Estava errado, não tinha justificativa, não tem explicação, não tem desculpa. E por que não ele fez? Porque no coração inconstante dele, na inconsistência dele, ele justificou aquilo. Porque aquilo que nós achamos errado, nós não fazemos. E se você faz, é porque você está dizendo que você acha aquilo certo. Aquela pessoa que acha errado roubar e rouba, não acha errado roubar coisa nenhuma. Porque se achasse, não roubava. Aquela pessoa que trai, não acha que trair é errado. Ele justificou. Porque se achasse errado, não fazia. Sabe o que traz isso? Inconstância. A inconstância. Não adianta nós sermos apenas ouvidores da palavra. Nós temos que ser cumpridores e não torcer a palavra de Deus para o que a gente quer. Eu vou ler esse último trecho, Lucas capítulo 6, versículo 47. Jesus falou: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, vos mostrarei a quem é semelhante. Note aqui uma coisa. São três coisas. Vem a mim, ouve minhas palavras e as observa. Observar não é ficar olhando não, quer dizer fazer. São três passos. Tem que ir, tem que ouvir e tem que fazer. Se você vai, mas não ouve, não tem efeito nenhum. Você vai e ouve, mas não observa, não obedece, não vale nada. Agora, se você vai, ouve e observa, Jesus fala assim no versículo 48: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, note, observar é praticar. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Sabe por que foi grande a ruína? Porque esse homem, ele ouviu, ele sabia, a ele foi dado e dele foi cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ele ouviu, mas não fez. Ele ouviu, mas não fez. Por isso que a ruína foi grande. Não bastou ser ruína, tinha que ser uma ruína grande. Porque ele ouviu. Rubens sabia o que estava fazendo. Mas a sua impetuosidade justificou no coração dele fazer aquilo. Ele perdeu as bênçãos que Deus tinha para ele. Gente, ele já estava na mão, ele já era o primogênito. E apóstolo Paulo fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. E de quem tem, até o que tem será tirado. Foi o que aconteceu com o Rubens. O que ele tinha foi tirado e foi dado para outro, que não era impetuoso, que não encobriu sua transgressão, que confessou e deixou, encontrou misericórdia e se tornou o leão da tribo de Judá, o chefe, o primogênito. Por quê? Porque ele não era inconstante. Cuidado com os perigos da inconstância. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado